Com o Moacir já aqui, presente na nossa tela. Moacir é seridoense, natural de Cerro Corá, tem formação acadêmica em pedagogia pela UFRN e é pós-graduado em propaganda, comunicação e marketing. Residiu por mais de 20 anos em Currais Novos, onde recebeu o título de cidadão currais-novense e mora há quase 2 décadas em Natal, onde também já recebeu o título de cidadão natalense. Na ECT, na Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, Moacir trabalha desde 1987, já tendo atuado como diretor e como presidente do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras da ECT, Sintect-RN. No movimento sindical, Moacir também foi presidente estadual da Central dos Trabalhadores e das Trabalhadoras do Brasil, CTB-RN. Tudo bem, Moacir? É uma honra recebê-lo aqui no Bate-Papo 65. Seja bem-vindo. Muito boa noite, Christian. Boa noite, Alberto, Aline, Jean, Felipe, que está aí na técnica, né? Primeiro, uma satisfação é minha, satisfação imensa de estar participando do debate 65 e quero aproveitar a oportunidade para parabenizar essa importante iniciativa de diálogo, né, com a sociedade através desse programa que veio realmente para ficar, está inteirado, né, com os temas da sociedade e tem uma participação efetiva no sentido da informação para a sociedade potiguar e do mundo, né, que aqui vai para o mundo. Eu acho que esse é um grande legado, né, que fica da pandemia, né, a gente tem que tirar também até das coisas ruins, das desgraças, a gente tem que tirar proveito. Eu acho que esse é um grande legado que fica, é a familiarização com essa metodologia, com essas formas de comunicação. Então, parabéns, e eu me sinto assim, muito honrado de estar aqui participando desta edição, onde a gente vamos tratar sobre a privatização dos Correios. Perfeito, Moacir. É exatamente esse o nosso propósito, né? Levar informação e opinião à população. Antes de passar a palavra aqui aos nossos comentaristas, que também são os nossos entrevistadores, eu gostaria de fazer uma primeira pergunta. O balanço da ECT, publicado no último mês de maio, informa que a empresa obteve um lucro de 1,5 bilhão, na verdade, 1,530 bilhões no ano de 2020. Né? É um saldo bastante positivo, ele, inclusive, é um saldo superior em 14 vezes aquele que foi obtido em 2019, que foi de 102 milhões de reais. O ano de 2020 foi o 4º seguido em que os Correios obtiveram resultados positivos, obtiveram resultados de lucro. Né? Em 2017 foram 667 milhões, em 2018 mais 161 milhões. Moacir, você acredita que essa recuperação financeira da empresa se deve a quê? Né? A popularização do comércio eletrônico, né, seria um dos fatores que foram responsáveis por esse crescimento dos lucros. A pandemia acentuou esse processo. O número de empregados da ECT oscilou, diminuiu nesse período, nesses últimos 4 anos. Quais seriam os principais fatores responsáveis por essa recuperação do ponto de vista financeiro da empresa nos últimos anos? E vejam que isso é o maior lucro, superávit operacional da empresa nos últimos 10 anos. Quer dizer, num ano atípico, um ano de pandemia, né, onde houve basicamente uma paralisia no comércio, de um modo geral, na economia do país, né, os Correios se destacam. Então, os Correios têm tido uma grande identidade, tem sido um grande exemplo na questão do e-commerce, né, que é uma nova metodologia de mercado, de negócios. A empresa se destacou muito bem nessa área. E veja que mesmo diante da pandemia a gente conseguiu esse superávit operacional, que é chamado de lucro, né? Mas eu prefiro, como não é uma empresa que acumula dividendos, eu quero usar o termo superávit operacional. E vejam, e estamos realmente, todo esse conjunto de informações que você me traz talvez sejam os fatores, né, preponderantes para esse resultado positivo da empresa. E isso joga na lona a filosofia de que estariam encaminhando a empresa para a privatização, por sinal, o ministro das Comunicações dizia isso, porque a empresa dá prejuízo. E isso vai por terra, toda essa informação. A empresa é uma empresa rentável, é uma empresa que tem arrecadação própria, que tem cliente próprio, tem uma clientela segura, confiante,
uma empresa que está no mercado brasileiro há mais de 350 anos, 357 anos. Esse é o tempo de fundação dos Correios no Brasil. Então, uma empresa dessa é uma empresa que deu certo, não é uma empresa qualquer. Então, não há justificativa para privatizar uma empresa nesse momento. Então, isso que você nos afirma é real. Estamos com um quadro efetivo de funcionários reduzido. Nós tivemos aí alguns planos de demissão recentemente, inclusive já esse ano. Temos alguns companheiros que deixaram a empresa. A empresa chegou a ter 130 mil trabalhadores. Hoje está com menos de 100 mil trabalhadores. Houve um enxugamento, né, e continua esse destaque. É uma empresa solidificada, além de ter um patrimônio invejável, que é a empresa que está presente em todos os municípios do Brasil, quer dizer, a presença do governo federal em todas as unidades da federação, é a porta de entrada, digamos assim, o olhar do governo federal dos municípios. Então, realmente, vale a pena ser avaliado, né, o porquê desse desejo de se privatizar uma empresa que está dando certo. Perfeito, Moacir. João, a gente vai começar por você. Fique à vontade para formular sua pergunta aqui ao Moacir Soares. Moacir, coisa boa revê-lo, mestre. É sempre uma honra dialogar contigo. Foi buscar a bolha, né? Alberto deu uma chamada aí, foi buscar a bolha, que é importante, é sua marca. Pois é. Tem duas coisas que me identificam. Uma é a bolha, né, que passou através do Movimento Sindical, e a voz. Muitas vezes eu estou sem a bolha, e se eu não falar, o pessoal não me conhece. Interessante. Mas, assim, essa questão, você até já abordou um pouco, mas eu queria que você desenvolvesse mais essa lógica, né, do Plano Nacional de Privatização, de inserir tanto os Correios quanto a Eletrobras, né? Como você mesmo falou, a Eletrobras vem hoje, os Correios vêm hoje nessa logística, uma empresa que vem trabalhando, né, o maior operador logístico do Brasil, né? Tem uma estranheza essa necessidade da privatização nesse momento. Inclusive, essa questão da pandemia deu luz a esse novo mercado. É um mercado que os Correios não é só entrega, não é mais entrega de correspondência. É uma empresa de logística. Eu lembro que a própria Dilma queria transformar os Correios numa empresa de comunicação. Você tem... inclusive nos jogos... É pouco utilizado, mas nós temos o chip dos Correios, né? Isso. Inclusive nos Jogos Olímpicos, nós fomos o destaque na logística, né? Quer dizer, a empresa ela tem esse papel. A empresa que está presente na distribuição de urnas durante o período eleitoral, os livros da FNDE no final do ano. É uma empresa que tem projetos sociais fantásticos, né? E como eu falei na intervenção, na pergunta de Christian, né? É uma empresa que tem uma identidade com o povo brasileiro. Então, fica fora de lógica colocar na pauta do dia a privatização dos Correios. Nós lamentamos isso com muita tristeza, muito embora que hoje há um enfraquecimento muito grande do movimento sindical, tenta se reerguer, porque toda uma política de preparação com a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, uma campanha salarial desastrosa, né, de 70 cláusulas, 79 cláusulas, caímos para 30 cláusulas, e perdemos aí ganhos históricos da categoria. Tudo isso fragilizou, né? Então, está na pauta digamos assim, dos compromissos de campanha do governo, compromisso que ele tinha com o mercado privado, né? Paulo Guedes, que na verdade é quem governa esse país, né? Tinha esse compromisso, até porque ele é um dos implicados no fundo de pensão dos Correios, uma das pessoas envolvidas na crise do fundo de pensão dos Correios, que é o Postados. Então, nós precisamos analisar isso com outro olhar, de outra forma. Mas, realmente, não dá para entender como é que uma empresa que deu certo, uma empresa séria, que tem a respeitabilidade pública do nosso país, é colocada, digamos assim, na pauta de privatização. E isso nos leva a reafirmar que esse governo, que se finge nacionalista, não tem absolutamente nada nacionalista. Porque veja que os militares, durante a sua estada, durante o período que passaram no governo, através do golpe de 64, eles, com todas as contradições que nós possamos ter, mas eles mantiveram as empresas públicas, eles não se desfizeram do patrimônio, né? E esse governo, infelizmente, que veio por uma via democrática, que ele mesmo coloca em xeque, né? Disse que não foi
limpa as eleições que o elegeram. Quer dizer, é muito contraditório esse governo. Tem muitas contradições que a gente precisa avaliar e entender o porquê que está sendo querendo se desfazer desse patrimônio que é a cara do Brasil. Ok, Moacir. Albérico, a vez agora é sua. Moacir, boa noite. Boa noite, Alberto. Ainda bem que você colocou sua ferramenta mais conhecida, né? Já tomei um susto grande. Mas, Moacir... Eu queria mostrar os meus cabelos brancos, porque tem gente que não me conhece, jura que eu sou careca, né? Porque eu sou aparecendo sempre junto. Já tem pessoas que vão em tirar minha bolha em alguns eventos públicos, pensando que eu era careca, achavam que eu estava escondendo a careca. Como bom seridóense, você tem um vasto cabelo branco, assim como os meus. Uma cabeleireira muito... É um orgulho, né? Mas, primeiro, prazer revê-lo, né? Mais uma vez, como se diz aqui nesse ambiente virtual. Brevemente, espero a gente se encontre aí para batermos aqueles papos maravilhosos que a gente sempre consegue conversar. Assim, eu vou fazer aqui uma pergunta, mas é uma pergunta um pouco longa, no caso, vou fazer um certo razoado, para depois eu fazer a pergunta, né? E vou começar o seguinte: a Constituição Federal, ela trata da manutenção dos serviços postais, né, e do Correio Aéreo Nacional pela União, ou seja, a manutenção desses serviços são feitos, né, pela União. Isso está no artigo da Constituição, artigo 21, do inciso 10, por aí vai, né? E esse artigo, inclusive, já foi objeto de interpretação pacificada no STF, desculpa. No STF, que fixou, né, o entendimento de que os serviços postais são, de um lado, serviços públicos, né, e de outro, prestados em regime de privilégio exclusivo pela União. Isso é o que determinou, é o que pacificou o Supremo Tribunal Federal. Eu vou fazer uma pergunta e não vou entrar no mérito dos benefícios, aliás, dos prejuízos, melhor dizendo, de que a privatização trará, tá? Mas assim, eu queria que você procurasse diferenciar ou procurasse nos mostrar por que é que essa discussão ela está se dando através de um projeto de lei e não de um projeto de emenda à Constituição, já que se trata, evidentemente, né, de um artigo, como eu falei lá em cima, né, como eu falei há pouco, né, que determina lá, está fixado pela Constituição, né, e já foi, inclusive, pacificado pelo STF. Por que isso? Porque... como eu diria, por que é que se optou por isso, né, por essa tramitação, porque é um projeto de lei e não é um projeto de emenda à Constituição. Essa alteração não deveria, de fato, ser por aí, não deveria ser uma PEC e não uma PL, sem entrar no mérito, evidentemente, dos prejuízos, tal da privatização. Mas esse lado mais, assim, da lei, né, da questão da lei. Ok? Perfeitamente. No caso específico dos Correios, não é uma tarefa muito fácil a questão da privatização, por essas razões, porque tem uma prerrogativa constitucional. Inclusive, a Procuradoria-Geral da Nação já encaminhou ao STF, né? Geral da União, no caso, o pedido a inconstitucionalidade da matéria, né? É isso que você está afirmando, tem que passar por uma alteração constitucional, né? Porque a prerrogativa do Serviço de Correios está garantida pela Constituição. Então, muito embora que eu não duvide nada, né, desse Congresso, que o Congresso que nós temos atual, já dizia Tancredo Neves, o que está por vir poderá ser até pior do que esse, né? Ninguém sabe o que se passa, né, pela cabeça deles. Eu não duvido que eles possam alterar a Constituição no sentido de incluir ou de facilitar essa questão da privatização dos Correios. Aí você vê, não é uma tarefa fácil aqui, nem no mundo, né? De 270 países do mundo, apenas 8 têm os Correios privatizados. E desses 8, dentre eles está a Argentina, Portugal, a Alemanha, entre eles foi comprovado de que não melhorou o serviço, não barateou o trabalho para o serviço de Correios para a sociedade, e alguns desses Correios privatizados já estudam a possibilidade de voltar a estatizar o serviço de Correio, porque realmente não tem dado certo. Estados Unidos, por exemplo, que tem mais de 600 trabalhadores nos Correios Públicos, né? Há anos, há décadas que tentam privatizar e não conseguem. Quer dizer, existem, como já no Brasil, não existe mais um monopólio específico dos Correios, porque principalmente na encomenda, que é o filé dos Correios, é o que as empresas privadas não estão com interesse nessa parte social, na cartinha, no telegrama, nos trabalhos que atualmente são desenvolvidos pelos Correios. Estão interessados na parte de encomenda, e essa já foi quebrada.
Nós lutamos muito para que não houvesse a quebra do monopólio do postal, mas hoje já opera no mercado muitas empresas privadas na entrega, e muitas vezes esses trabalhos são finalizados pelos Correios, porque eles não têm interesse em atender as cidades interioranas, e ir lá para os confins, por exemplo, aqui do Venha Ver, Bodó, qualquer outra cidade aqui do interior, não tem nenhum interesse na empresa privada de fazer entrega de postal nessas cidades. Esse trabalho os Correios atualmente mantêm. Se você for lá na região norte do país, sofrerá muito com uma privatização, porque poderá ter os trabalhos de Correios interrompidos. Nós alertamos muito os prefeitos. Eu, quando estava lá na presidência do sindicato, fiz muito isso, no sentido da permanência do Banco Postal. Nós lutamos para que isso permanecesse, o Banco Postal nos Correios, porque muitas vezes era a única agência bancária que existia numa cidade. Com a saída do Banco Postal, houve um prejuízo assim, gigantesco, né, para os municípios. E agora com a saída dos Correios, porque os Correios eles não têm barreira para que a sociedade humilde, mais carente, possa ter acessibilidade. O cara muitas vezes tem timidez de entrar num banco, de entrar numa outra repartição pública, mas os Correios vai com muita facilidade, com muita simplicidade. Então, realmente, precisa de que haja, de fato, no meu ponto de vista, e alguns estudiosos, alguns juristas veem isso, tem que passar por uma alteração constitucional para que, de fato, os Correios possam ser, como o Bolsonaro quer, privatizar em 100%. Poderia até ser privatizado em parte, né, que continuasse sob o controle do Estado. Mas da forma que ele quer encaminhar de 100%, isso não é uma tarefa muito fácil. Ok. Inclusive, a proposta de emenda constitucional, ela exige um quórum maior do que um projeto de lei para aprovação no Congresso. Perfeitamente. Ok. Moacir, antes da nossa última pergunta, aqui cabe um esclarecimento. Uma das razões do nosso programa se chamar Bate-Papo 65 é porque ele tem 65 minutos de duração. Então, nós já estamos nos encaminhando aqui para a reta final, né? E nós gostaríamos que ao final, né, da sua resposta à próxima pergunta, que é a última pergunta, você já pudesse aproveitar também para fazer as suas considerações finais. Quem vai fazer a última pergunta aqui é a Aline Moreira. Aline, a palavra é sua. Opa, boa noite, Moacir. Prazer conversar contigo, ouvir suas contribuições, seu pensamento acerca dos Correios, né, uma empresa que você dedicou aí grande parte da sua vida. Moacir, o parecer, né, preliminar do parlamentar, né, do deputado Gil Coutrinho, que é do Republicanos do Maranhão, que é quem relata o projeto, a modelagem dessa privatização dos Correios envolve, como você disse, 100%, né, da estatal, sem segregação de serviços e regiões, ou seja, é vender tudo em todos os lugares. E, evidentemente, quem compra faz o que quiser, né? Como você disse, comprou tudo, mas não tem o interesse em operar em Bodó. Não vou operar em Bodó, vou fechar. Não é interessante. Mas, pois bem, esse relator, ele é um bolsonarista de carteirinha, né? Deputado investigado pelo MP, o Ministério Público, por favorecimento ao Odebrecht Ambiental na privatização do sistema de esgotos da cidade em que ele já foi prefeito, que é São José de Ribamar, lá no Maranhão. Em troca, né, desse contrato, para a empresa que ganhasse a exploração dos serviços, o deputado teria recebido de presente um apartamento, veja você, de 6 milhões em São Luís e uma BMW de 400 mil. Mas veja, uma das estratégias dele, né, do relator, para tentar diminuir essa resistência à privatização é a estabilidade de 18 meses após o período da venda da empresa. Minha pergunta é, quais são, em sua opinião, as possíveis consequências dessa privatização para os trabalhadores e trabalhadoras da ECT? E se você acredita que essa estratégia pode calar a voz dos trabalhadores, né? E qual é o impacto disso? O que significa mesmo? Você tem uma estabilidade por 18 meses e depois você pode ser demitido. Eu queria te ouvir sobre essa questão. Pois é.
Pois é, Aline, os Correios, onde foi privatizado, tiveram estabilidade em algumas situações até de 10 anos. Né? A gente aqui está dando 1 ano e meio, quer dizer, muito pouco, se isso vier a acontecer. Olha, privatizar os Correios, toda privatização acarreta prejuízo para o seu corpo funcional. Não vai, há alguns iludidos ainda que dizem, não, se privatizar, poderá melhorar. Não, isso é ilusão. Né? E o outro fator que há muito interesse, provavelmente, até para digamos, não é nem de comprar, porque você anular os serviços de Correios e você poder operar com suas empresas no sistema. Isso tem interesse do capital estrangeiro, de empresas estrangeiras. E uma coisa que vale salientar é que muitas empresas públicas de outros países estão comprando as empresas que estão sendo privatizadas no Brasil. Dentre elas, a Eletrobras tem interesse no mercado exterior. Quer dizer, por que o Brasil se desfaz, o governo brasileiro, de uma empresa como os Correios e outras empresas públicas de outros países têm interesse em comprar essa empresa? Então, é algo que a gente precisa analisar. Isso que você me informa a respeito do deputado relator é algo inusitado. E há também quem diga que tem algum favorecimento por trás disso. Alguns interesses escusos de quem quer se desfazer de um patrimônio como esse. Isso para isso seria interessante que fosse feita uma investigação mais profunda. E eu quero aqui apenas deixar um alerta. Nós sabemos da dimensão que tem esse programa, essa programação, que ela vai para o mundo, né? Nas tentativas de quebra de monopólios, deputados que encaminharam, que fizeram relatoria e que defenderam, não foram reeleitos. E a gente alerta, inclusive, o corpo parlamentar aqui do estado do Rio Grande do Norte, para que eles atentem para isso, para a possibilidade de não reeleição, porque estão mexendo com algo que é muito querido pela nação brasileira, que é os Correios. Então precisa ter esse olhar também. E a gente precisa ter uma força-tarefa, a sociedade, de pressionar os deputados, os parlamentares da nossa região, no sentido de se contrapor a esse projeto. Eu já vejo aqui que meu tempo está chegando ao final e eu vou aqui já agradecer carinhosamente a todos vocês, né, e estender aqui o convite para dia 24, sábado, estarmos nas ruas, todos os trabalhadores brasileiros participando dessa grande movimentação nacional, e Natal vai estar presente com esse grande ato. Terá a cobertura do M65, já vi aí os carros, quero inclusive parabenizá-lo pela cobertura dos últimos atos, foi muito bom. Quero aqui agradecer e me dispor para uma outra oportunidade, se for possível, de estar aqui sobre outro tema, que for necessário que a gente possa debater. Forte abraço, muito obrigado. E vamos resistir, porque resistir e lutar é preciso. Só com a luta e com a união da classe trabalhadora que poderemos superar essas barras difíceis. Perfeito, Moacir. Bem lembrado. Sábado próximo, 24 de julho, a partir das 15 horas, o canal M65 vai estar nas ruas acompanhando as manifestações da campanha Fora Bolsonaro, Impeachment Já. Nós aqui estaremos, né, com um grupo de comentaristas fazendo as nossas observações sobre o panorama político e sobre a própria manifestação agendada aqui em Natal, para ali a esquina da Bernardo Vieira, com a Salgado Filho, nas proximidades do campo central do IFRN. Eu quero aqui agradecer ao ex-presidente do Sintec-RN, ex-presidente também da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, Moacir Soares. Moacir, foi um prazer tê-lo conosco. Esperamos poder contar com a sua presença em outras oportunidades. São 19 horas e 7 minutos e nós chegamos ao final da nossa 13ª edição. Quero aqui agradecer a audiência de todos e de todas. Se você gostou, aproveita, dá uma curtida aqui embaixo, se inscreva em nosso canal. Isso vai ajudar a gente a levar informação e opinião progressista a um número maior de pessoas. O Bate-Papo 65 vai ao ar todas as quartas-feiras, das 18 às 19h05, às vezes, como hoje, oscilando um pouquinho para mais, né? Um bate-papo com aproximadamente 65 minutos de duração. Contamos com a sua audiência. Um abraço e se cuidem. Vida longa ao Bate-Papo 65. Valeu.